Tô pra começar. Só com água, só. Olá, pessoal, estão me ouvindo? Estou sim, professor. Boa noite. Boa noite. Se eu falar para vocês que eu coloquei o link errado da sala, eu estava em outra sala até agora. Boa Ai, noite. boa noite. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Os professores que estão dando live, tem aparecido bastante aluno? Como é que tá? Please, pelo amor de Deus, me deixem no vácuo. Então, professor, geralmente tá todo mundo participando, assim, de 25 alunos, 20. Ah, tá. Então espera mais um pouquinho, esperar o pessoal entrar. Daí a gente começa. Tá bom.
Boa noite, professor. Boa noite. Ai, que saudade de você. Ah, gente, vocês não sabem como eu tô saudade de uma sala de aula. Esse negócio de falar pro computador não é comigo, não. Gosta dele. Acho que nós vamos até o final do ano, sim, professor. Olha, não tô duvidando. Porque no ritmo que as coisas estão, da maneira que o povo tá agindo, a tendência é piorar, viu? Verdade, né? Eu falo até pela conversa que minha irmã escutou lá no IML, que cogita-se, já existem planos para eventuais necessidades de lockdown aqui no Paraná. Será que em Curitiba também? O plano é do governo do estado, né? Aí, pelo que eu acompanho a minha esposa, tá aumentando o volume no hospital. Né? Nos dois que ela trabalha, cada dia mais tem gente internada. Professor, se parar para pensar, se a gente for para voltar no segundo semestre, a gente não vai ter nenhuma confiança, né? Vai ser ruim também, né? Fica uma situação complicada, né? Que pense, se a gente parar para pensar, como é que seria o ambiente de sala de aula? Sim. Com a gente, todo mundo apertado, pensando no que pode acontecer. Fica uma situação estranha, né? Uma situação realmente de desconfiança. Não de desconfiança entre pessoas, né? Mas o que pode acontecer. Pois é, imagina aqueles elevadores cheios, aquele monte de gente para lá e para cá. Melhor continuar por aqui mesmo, né? Eu particularmente não gosto. Eu também não gosto, mas Esse negócio de gravação, agora que eu vou me adaptar com a live. Vamos ver se eu sobrevivo, se eu não infarto no meio. Mas eu não. mas você não vai querer ficar até as 10 aqui, né? Não, dá pra terminar umas 9h50, né? Credo, professor, que horror. Ué, Não, é o meia horário, horinha né? aí tá bom. E o melhor, pelo menos ninguém vai ter desculpa que precisa pegar o ônibus. Olha que legal. Então, Verdade, né? pra ver como a gente já Evoluiu? elimina até os problemas, né? Então, pensando bem, dá pra ser até as 10. Não, professor, até as 10 é puxado. Não, mas gente, vocês não sabem o quanto é puxado pro professor essa mudança. Porque a gente passa um tempo muito maior falando sem intervalo. É. Aparenta que a gente fala mais na sala de aula, mas é uma falsa ilusão isso. A gente fica com a voz muito mais desgastada gravando vídeo. Mas acho que por aqui vai ser tranquilo. A gente teve com o professor Pedro, com o Heitor, foi acho que mais tranquilo. Aparentemente, eu fiz um teste com a turma que eu tenho de manhã.
apesar que é menos aluno, a interação é um pouco menos. Mas já foi 1h43 de aula. Tá louco você, né? Não, é que mesmo, tá? é o material que eu separei para trabalhar com vocês. Deixa eu ver Daquele que quantos. você mandou lá, o Eu já slide? Eu já coloquei tudo no AVA, começa com prazos e vamos falar um pouquinho sobre laudo. Mas laudo não tem lá, né? Eu tinha. Tem, é a continuação. Ai, que eu não fui até o final aqui, mas... Que na Não, verdade, eu imprimi, professor. vocês vão ver que laudo não tem muito segredo, não. Ah, laudo pericial e parecer pericial. Isso. Vocês vão ver que é só uma estrutura básica para ser seguida, mas não existe padrão. Não existe uma regra mais detalhada. Então isso vai muito de cada perito. E você ainda colocou lá, tem uma resposta para fazer no fórum, então você não pode ficar muito tempo aqui com a gente. Gente, esse negócio do fórum é uma coisa que, na minha opinião, não funcionou, tá? Uhum. O que aconteceu? Logo quando surgiu essa ideia do afastamento, era uma forma de controlar a participação dos alunos. Mas aí eles inventaram, então vamos criar o fórum. O aluno entra, participa. Mas o que estava acontecendo em muitas salas? O pessoal entrava e só falava presente, estou aqui, e desaparecia. Então, não surte efeito. Mas, como a Uniandrade tem as suas peculiaridades, a gente segue para evitar problema, né? Então, na minha opinião, não é muito válido, não. No entanto, para fechar a nota de vocês, nota e presença, se fosse levar ao pé da letra o que a reitoria falou, a gente teria que dar a presença pelo fórum. Mas eu considerei tanto pelo fórum quanto pelas atividades. Então, fez um dos dois, eu dei presença. Se vierem me incomodar depois, seja o que Deus quiser. Mas foi a maneira assim que eu achei mais coerente de cobrar. E você vai colocar quando nossas notas? Era para eu ter digitado hoje se eu não tivesse um probleminha de internet à tarde. Provavelmente amanhã eu já coloco. Mas não teve muito problema com nota, não. Foi bem tranquilo. Até porque a prova de vocês estava fácil, né? Você achou? Para fazer em casa, podendo consultar, tava. Você que pensa, gente. Não consultou, não. Gente. Vocês são tão cara de pau, tão cara de Professor, pau. não me chama de cara de pau, professor. Mas a turma inteira, porque eu pegava e ia corrigir as questões discursivas. Tinha hora que eu lia 4 vezes a mesma coisa. A mesma. Beleza, hein? Aí eu falei, vamos pra frente. Eu fui considerando, mas assim, foi descarado, assim. E era copiou e colou, professor? A maioria. E não se preocupem, não é exclusividade de uma turma. Eu tenho, contando com as da manhã, 7 turmas. Toda questão teórica que eu fiz acontecia isso. Viu? Para você ver como você explica bem, a gente entende tudo a mesma coisa. Padrão, né? Gente, como vocês são... O professor que fica vermelho. Vocês são cara de pau mesmo. Mas faz parte, né? Faz parte, né, professor? Pense que, por outro lado, tem aquela prova do integradora lá, né? É verdade. Vocês têm que terminar. Eu fui fazer ela hoje. Eu comecei às 3 horas da tarde. Ela tinha 3 horas só, né? Aham. 3 da tarde. Eu terminei exatamente faltando 1 minuto. Eu não sei por que eles fazem uma prova daquele tipo. Deus me livre. Eles tentam simular o ENAD, mas
é outra coisa que eu particularmente sou contra. Vocês sabem que eu sou contra muita coisa naquela faculdade, mas tudo bem. Não, eles deveriam uma prova daquela para fazer com um monte de... Tinha cálculos, tinha uns negócios todos para a gente fazer ali ao pé da letra. Eram umas 5 horas de prova, sem dúvida. Não, e o ruim é que não deu para voltar, né? Tipo, não dava para voltar. Se você errasse, errou. Não dava para pular a questão e voltar depois. Tá. Tem uma opção quando a gente vai configurar a prova que permite você voltar e revisar. Então, provavelmente eles não fizeram essa marcação. E ainda para ser legal, vale 1 ponto. Coisa mais estranha que isso. Coisas que não concordo também. Eu sou do time de vocês. Só palhaçada essa universidade. Bom, os professores estão se esforçando, gente. Isso... Não, porque não temos nada a reclamar a respeito de vocês. E outra, e também é uma situação atípica, né? Dizer assim, que a gente está aprendendo igual não está aprendendo. Não é. É até uma das coisas que eu vou colocar para vocês, para a escolha de vocês no final da aula. Para me informarem durante a semana se vão querer ou não. Se fosse uma atividade, fosse uma aula presencial, vocês vão até ver que o meu material estava preparado para o presencial. Eu teria uma atividade onde eu faria com vocês em sala de aula, acompanhando vocês. Agora meu vizinho resolve tocar gaita embaixo, beleza. Então se vocês escutarem um barulho de sanfona, é o meu vizinho ensaiando. Lugar de louco. Ô, professor, se ele não tocar o fundo da grota, nem adianta. Ele deve saber, porque olha, o Piá toca bem, toca um monte de instrumento, mas o problema é que eu não sei se dá para escutar, mas se a gente quer dormir já não é tão bacana assim, né? A gente já tem uma vontade de estrangular, mas faz parte. Morar em apartamento é assim, né? Então acho que dá pra gente começar a aula 25 presentes. Mesmo vocês estando na sala, vou pedir para vocês fazerem o fórum, porque para deixar formalizado lá que vocês estiveram presente efetivamente, mesmo que seja só ir lá e falar presente, professor. Que eu sei que a resposta lá muita gente não está muito preocupada. Então vamos falar de prazos. Eu já esqueci o que eu estava trabalhando com vocês na última aula. O que eu trabalhei com vocês? Quem lembra? Alguém lembra? Sim, não, talvez, quem sabe? É execução da perícia contábil, né? Isso. É bom que daí, como tá assim, às vezes eu me sinto meio no vácuo, sabe? Pelo menos na sala de aula eu podia olhar para vocês e dar uma cobrada na resposta. Mas execução, então, a gente entrou naquela segunda parte da perícia. A gente se dividiu em 3 etapas, né? Que era a preliminar, a execução e a fase final. A execução propriamente dita é colocar em prática tudo que foi feito no planejamento. Porém, aí a gente tem que se atentar durante a execução nessa figura que eu coloquei para vocês. Prazos. Vida do perito é muito pautada nos prazos. Não tem como fugir disso. Então, cadê? Aqui a única vantagem é que eu tenho um marca-texto. Então a gente tem que ficar atento com o prazo processual. E dentro da perícia a gente tem vários prazos para ser seguido à risca. Claro,
não dá para frisar o mais difícil deles, que é aqueles ditos 5 dias onde a carga de trabalho é muito maior. É 5 dias para quê mesmo? Eu esqueci. O que a gente tem para fazer nesses longos 5 dias? É só para fazer a proposta de honorário? Ou a gente tem que começar lá na carga do processo, faz a leitura, já vai retirando todo o material para elaboração de papel de trabalho, planejar a perícia, para daí efetivamente conseguir pensar no honorário. Então, esse é o que eu mais destaco entre eles. Mas os outros são menos importantes? Será que são? Será que não? Nenhum deles é menos importante. Opa. Desculpa a rabiscada na tela aqui, é que quando aparece um novo participante eu tenho que apertar para admitir. Eu não sei como deixar isso automático. Aí dá essa borrada na tela. Então, Ctrl Z. É Ctrl Z no Zoom? Vamos tentar aqui. Se eu derrubar todo mundo, a culpa não é minha, tá? Bom, eu odeio. Vamos ver o que é. Que essa história do Zoom aí pra mim é meio novidade, tá, gente? Eu só achei ele o mais fácil de trabalhar, então acabei optando por ele. Então, essa figura dos prazos, todos são importantes. Alguns podem levar a imagem do perito para a ruína, que é a entrega do laudo. Mas o mais difícil, o mais trabalhoso, com certeza, é os 5 dias da entrega do laudo. Da entrega do laudo, não. Da entrega da petição de honorários, né? Só que lembrando, caso o perito se sinta incomodado com o prazo, principalmente da entrega do laudo, ele pode pedir prorrogação. Então, o juiz deu 30 dias. Não vai ser suficiente nesses 30 dias, pede prorrogação. Mas vocês vão ver ali na frente que até para pedir prorrogação tem prazo. Não é a qualquer momento. Então, imposição de limites pelo juiz, a concessão de prazo do perito não leva em conta a situação corriqueira de significativo acréscimo de trabalho, fruto da apresentação de documentos, por uma das partes de volume anteriormente inesperado. Então, pois a análise, digitalização de documentos é importante e nem sempre a quantidade é prevista pelo juiz com assertividade. E lembrando, quando que o juiz faz a fixação do prazo? Quem lembra? Quando que o juiz ele vai determinar? A partir de quando ele retira o processo, professor? Antes, já na nomeação do perito. Vai nomear o perito, o juiz já tem que fixar um prazo. Então, será que ele vai acertar sempre? Não. Não, é muito difícil acertar sempre. Por mais que ele tenha uma boa bagagem no assunto em discussão, um bom exemplo disso é o pessoal da Justiça Trabalhista, dependendo de cada caso, eles podem estipular errado. Aí vem a possibilidade de pedido de prorrogação. Então, a gente pode fazer esse pedido, mas a gente tem que ter uma atenção muito grande no quê? Justificativa.
vou fazer o pedido, tenho que ter um argumento que seja plausível. O juiz entenda a real necessidade dessa prorrogação. Então, aí já começa o poder de persuasão de um perito. Então, ele tem que ser bem claro, bem preciso na explicação dele do que está levando esse pedido. O que acontece se for mal feito, mal formulado esse pedido? O juiz vai aceitar? Não vai? Pensem Não vocês. aceita, né, professor? A mesma coisa vocês pedindo para o professor prazo para trabalho. Não é mais ou menos assim? Se for um pedido que foi injustificado, o professor vai dar mais prazo? Só se ele tiver assim, uma alma muito caridosa. Mas no geral é que não tenha. Que absurdo. Né? E não é o caso do professor, né? Alma caridosa. Nossa, professor! Deixa eu excluir da sala aqui. A vantagem de ser online é poder fazer isso. Então a gente pode excluir da sala esse tipo de aluno, sabe? Desculpa, é saudade, desculpa. Mas então vai pedir prazo, fiquem cientes que vão ter que justificar. Pode mentir, professor? Não é aconselhável, né? Ah, eu conheço uns peritos aí, ó, trabalhista, que, pelo amor de Deus, hein? Ah, sim. Pede prorrogação de prazo, qualquer coisa. Sim, isso tem. Qualquer profissão a gente vai encontrar esses problemas, né? Mas aí vai muito do próprio juiz, aceitar ou não. Tem muito juiz que é bem linha dura. Tem juiz que não liga. Tá nem aí. Do jeito que a justiça brasileira é, né? Infelizmente. Mas vocês vão ver que essa prorrogação ela tem que estar meio atrelada, o juiz tem que estar meio atento à data da audiência. Porque tem a data de entrega do laudo está vinculada à data da audiência. Então, por isso, esse cuidado que o juiz tem que ter. Mas tem muito juiz que simplesmente desmarca a audiência e marca outro dia. E... Dane-se. Era isso que eu ia falar, né? Problema das partes. Então, aqui... Ô, professor. Oi. Quando o juiz dá o prazo ali de entrega, ele não tem noção se o trabalho vai levar mais que esses dias, ou tem? Depende muito da experiência do juiz com aquele tipo de ação. Aí por que eu costumo falar que o trabalhista ele tende a ter um pouco mais de noção do que o da esfera civil? A trabalhista acaba tendo muito mais pedido de perícia. Então, com causas... é mais repetitivo também, Isso, né, com causas parecidas. As matérias sempre são mesmas. Isso, aí acaba sendo mais fácil. Aí, conforme ele vai ganhando experiência na área, no dia a dia dele, ele vai conseguindo acertar melhor o prazo. Mas nas primeiras vezes que o juiz pede, sempre sai errado. Então, o juiz novo dá problema também. Entendi. Então, fiz um quadrinho aqui para vocês de prazos. Primeiro prazo que deve se atentar é escusa de trabalho. Então, 15 dias o perito tem a partir da intimação. E quem garante esse prazo para ele é o artigo 464. O que seria essa escusa?
que vem na cabeça de vocês a palavra escusa? Vocês- Justificação, ele dá uma justificativa naquele prazo ali, professor? Não, ali é mais no sentido de negar o trabalho. Legal. Tipo, tem esses 5 dias para falar se ele aceita o trabalho ou não? A escusa propriamente dita, ela é até 15. Ah, Mas o comum é que o pessoal faça seguindo esse prazo da proposta de honorário. Já que aqui ele vai conseguir fazer a previsão. Se ele está impedido, se ele está em suspeição. Dentro dos 5 dias da nomeação é comum que ele já faça a escusa do trabalho. Então, proposta de honorário, 5 dias, contado da nomeação, garantido pelo artigo 465. Então, esse a gente já fala desde o primeiro dia de aula, né? Vocês já devem estar até de saco cheio de me escutar de falar dos 5 dias. Então, prazo a assegurar os assistentes, 5 dias, também lá do artigo 465. Vocês estão escutando o meu vizinho fazendo o favor de agora ele quer cantar? É para acabar. Aí temos a figura da entrega do laudo. Mas não confundir. Prazo fixado pelo juiz para entrega do laudo e o prazo determinado na lei. Lembrando, juiz não tem um prazo específico para entrega. Ele vai determinar de acordo com a demanda do processo que ele achar coerente. Mas ele tem que observar esse prazo. Esse prazo tem que ser fixado pelo menos 20 dias antes da audiência. Por que será que precisa de 20 dias antes da audiência? Aqui o cuidado que tem que com os ter. outros dias ali, professor? Hã? Tem a ver com os outros dias ali de cima? Tipo, 20 dias antes da audiência para dar tempo do perito, desistir as coisas ou não? É só vocês pensarem na figura de contestação. Vocês vão perceber que a maioria dos prazos judiciais giram em torno de 15 dias. O perito fazendo a entrega do laudo dele, tem que existir pelo menos esse lapso de 15 dias para que os assistentes possam entregar qualquer parecer em caso de contestação. Então, sempre 20 dias para conseguir ter o prazo legal para os assistentes. A apresentação de quesitos. Então, segue aquela regrinha que a gente falou, 15 dias a partir da nomeação do perito. As partes vão poder contratar o assistente, apresentar quesito e, caso seja pertinente, solicitar a figura do impedimento ou da suspeição do perito. Acho que até o próximo aqui já fala exatamente disso. Arguir o impedimento ou suspeição do perito. Também, então, segue aquele prazo de 15 dias e a indicação do assistente técnico pelas partes, também figura de 15 dias. Aí tem a parte da intimação das partes sobre proposta de honorário. Então, o perito entregou a sua proposta. As partes vão poder se manifestar se opondo àquele valor ou aceitando.
o aceitando seria não ter a manifestação, né? Mas caso eles não aceitem, eles têm 5 dias para fazer a manifestação de que não estão de acordo com aquela proposta. Será que isso ocorre? Não ocorre? As partes não concordaram. Pela lista, é uma tendência que não exista tanto problema. Ah, mas por quê? Em geral, os valores são mais baixos. Quando é cível, que daí os honorários são realmente mais altos, a tendência é que o pessoal não aceite. Aí começa a ficar aquele ping-pong de proposta de honorário. Até que chega o momento que o juiz fica de paciência curta e ele arbitra o valor do honorário. Então começa a ter muita disputa, não é bem disputa, né? Mas começa a ter essa discussão sobre o honorário, o juiz pode fazer o arbitramento. Isso porque demanda tempo também, né? Sim. Cada um que faz lá o pedido acaba E é justamente essas discussões com esses pequenos prazos vão consumindo muito tempo processual. Por isso que a gente tem as discussões hoje na justiça que leva 2 anos, 3 anos para ter uma primeira audiência. Aqui acabou repetindo. Então aqui a entrega, aquilo que eu acabei já falando para vocês, 20 dias antes da audiência. Aqui é o que as partes podem fazer, né? Intimação das partes para querendo manifestar-se sobre o laudo do perito, podendo então o assistente técnico de cada parte apresentar o seu respectivo parecer. Então, prazo comum é de 15 dias. Então, por isso esse 20 dias, para que o perito tenha condição de protocolar a figura do seu parecer, caso ele não concorde. Outro ponto. Quando o juiz pede esclarecimento. Vocês lembram que eu comentava em sala sobre como o juiz gosta das respostas? O juiz gosta de resposta de modo claro, direto, então de modo sucinto, para não ficar gerando dúvida. Ah, não foi feito isso? Gera dúvida no perito, no juiz, desculpa. O que o juiz vai fazer? Pedido de esclarecimento. O prazo para o pedido de esclarecimento daí já não é tão alto assim, né? 15 dias para o laudo de esclarecimento. Aí, por isso, entra a importância dos papéis de trabalho. Vocês tendo tudo... Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Acho que deu um probleminha porque eu acabei passando para vocês uma sala errada. Eita. Que é isso, senhor? Aí daí acabou contando só aqueles 40 minutos gratuito. Cara do professor de tristeza. Não, sabe quando você fica desolado com o negócio? Você está empolgado, começa a falar,
Quando vê, cai tudo. Tadinho, professor. Eu preciso descobrir uma ferramenta melhor. Ainda vou descobrir. Aí todo mundo agora tem que voltar. Nessas horas que o pessoal desiste da aula. Aham. Eu acho que é o universo conspirando a nosso favor para não ter aula até as 10, professor. Também acho. Mas pelo menos a parte dos prazos, algumas partes eu tenho que passar, né, gente? Pode Mas passar tudo. Professor, deu o seu prazo, já deu. Ô, professor, Oi. enquanto o pessoal vai entrando aí, deixa eu perguntar sobre. Eu vi que você postou ali para enviar uma atividade, mas eu não vi atividade nenhuma. Na verdade, eu só quero que vi. vocês façam um resumo do artigo. Ah, tá. Principalmente colocando a opinião de vocês sobre os pontos que os juízes, essa pesquisa foi uma pesquisa aplicada com juízes do Rio de Janeiro sobre a qualidade dos laudos. Então, Entendi. a ideia ali é que vocês compreendam o que está atendendo. Os juízes entendem hoje que os peritos estão conseguindo atender as necessidades, mas ainda tem ponto a melhorar. Então, o trabalho é bem bacana nesse sentido de vocês conseguirem compreender o que vem sendo feito hoje que está funcionando e o que pode ser melhorado para a atuação de vocês mesmo nesse processo de perícia. Então, provavelmente me derrubem em mais 40 minutos, vamos ver. Aí eu sei que vocês dificilmente voltam para falar comigo. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui e continuar. Até semana que vem eu vejo se eu melhoro essas coisas. Então, eu estava falando bem na hora que caiu de pedido de esclarecimento. Então, juiz, tendo dúvidas, vai fazer o pedido e o laudo tem que ser entregue pelo perito em 15 dias, tá? Esse que é o grande problema se a gente não tem os papéis de trabalho bem feito. 15 dias ele perde, ele tem que entregar. Professor, a Sandra falou que você não está aceitando ela. A Sandra? Não apareceu ainda para mim. Eu vou fazer aqui, ela me deixa. Ele não me aceita. Ele não te quer, Sandra. Eu acho que ela tá até mandando mensagem aqui para mim. Eu acho que não. Não, mas não apareceu ainda para mim o pedido dela. Vou falar para ela tentar de novo. Todo mundo que tava na fila aqui eu já fui aceitando. Então, 15 dias para entrega de laudo de esclarecimento. Opa. Aqui eu acabei já passando. Aqui é um ponto que ninguém, como perito, gostaria de passar. Vocês lembram que eu comentei com vocês que pode ser pedido pelos peritos adiantamento de honorário, né? Fez o pedido e não conseguiu atender o trabalho, o juiz vai pedir a devolução dos valores levantados e tudo isso ele tem que fazer em 15 dias. Não fez nos 15 dias, esse é um dos prazos que tem uma penalidade um pouco mais severa. Não fez, não devolveu, fica impedido de atuar como perito por 5 anos.
Então, Sério, professor? sério. Caraca. Então, não devolveu o dinheiro, 5 anos sem poder trabalhar como perito. Isso ocorre muito? Na verdade, eu nunca vi. Mas também os peritos são burros, né? Ficar 5 Não. anos sem atuar na área. Não sei que seja uma perícia que ele ganhou bilhões, que vai ficar 5 anos sem trabalhar. Não faz sentido nenhum. Verdade. E fora que, por mais que depois de 5 anos ele já esteja liberado, ele dificilmente vai marcado, ter né? imagem para voltar. Esse que é o problema. A imagem dele vai ficar manchada. Então esse é um dos prazos mais perigosos que tem. Aí esse é um prazo do perito quando ele se sente apertado, digamos assim. Então precisa pedir prorrogação de prazo. Pode ser feito a qualquer momento, desde que não tenha ultrapassado a metade do prazo. Então, supondo vocês foram nomeados e a perícia tem um prazo de 30 dias. A Sally me tirou mesmo, né, professor? Hã? Não, na verdade bugou mesmo. esse negócio de Zoom aqui. O pessoal já viu minha cara de desolação, já quase chorei. Bem traumático esse negócio. Provavelmente até o final do semestre eu vou precisar de ajuda psicológica se for nesse ritmo. Exagero. Então, supondo, vocês receberam um prazo de 30 dias para entregar o laudo. Quanto tempo vocês vão poder pedir prorrogação? Metade desse prazo. Então, até 15 dias para fazer o pedido. Não pode ultrapassar esses 15 dias. Passou, não tem mais como pedir prorrogação. Então, mas é difícil fazer esse pedido de prorrogação antes da metade do prazo? Não. Porque você não sabe quanto tempo vai levar a perícia. Mais ou menos. Por que eu falo mais ou menos? Você já vai conseguir ter uma boa noção se vai cumprir ou não quando você fez o planejamento. Mas se você tiver um contratempo lá, sei lá, no 20º dia e acabou a metade do prazo, você não tem mais como pedir. Não tem mais como pedir. Já era. Aí você se vira. Aí tem que se virar nos 30, vai trabalhar sábado, domingo, feriado. Sábado, domingo, madrugada. É mais ou menos isso. Aí, prazo para intimação de audiência. Então, vão intimar o perito, tem que ser com pelo menos 10 dias de antecedência. E aqui é o que dá o medo. É a figura de prazos que tem penalidade. A primeira a gente já falou, né? Devolução de valores recebidos e que tenham que ser devolvidos. Não cumprir o prazo. Penalidade é não poder atuar por 5 anos. E o segundo é perito que por dolo ou culpa prestar informações inverídicas vai corresponder além dos prejuízos que ele causar, né? Aí vem lá do Código Civil, vai ficar inabilitado de acordo com o dano que ele causar. Ele vai ficar sem atuar na área da perícia de 2 a 5 anos, no entender do juiz que avaliar esse dano. Então, é importante frisar que dolo ou culpa. Exatamente. Então, indiferente se você errou intencionalmente ou errou sem intenção, se for um erro que causa prejuízo a alguém, você vai ser responsabilizado. Tenso isso.
Você ser responsabilizado, às vezes, sem ter a intenção de ter prejudicado alguém. Aí entra bem a situação do impedimento técnico. Por isso existe o impedimento técnico. Se você não está habilitado para atuar naquele tipo de matéria, você fica impedido. Não. Porque se você atuar de modo errado, de modo a prejudicar alguém, você vai ser penalizado por isso. Prazos são mais ou menos esses os principais. Não pode precisar, mas muita coisa acontece eu faria em sala de aula acompanhando vocês. Deixa de vocês se gostariam de estando em distância ou não. Mas entrem em consenso. Eu vou passar para vocês um modelo de aula. Até tento passar para vocês bem anexando no AVA. Mas eu passo por meio. Se for, eu deixo o código de próxima aula para vocês montarem. Se não, eu vejo outra atividade. Mas tem um contexto que vocês vão ter que trabalhar. Por exemplo, como oficinas. Vai. Não, você está comemorando. Ele falou que vai na área. Você tem aqui do material e vai lá. Professor, se você não vai ir, não, né? Você precisa ficar uma massa, mas... Eu não voto. Tá. Mas, como vocês quiserem, caso vocês não queiram ir como atividade, passo existe para vocês olharem. E o modelo do lado para vocês entenderem, tá? Então, vocês vão ver que é muito curricular, muito pessoal. Então, o nome, né? E o que se o negócio de sentença, eles são trabalhos de comunicação metálica de sentença. É assim, na realidade. Principalmente a justiça trabalhista. A ideia da justiça trabalhista tem essa figura, o auxílio na quantificação da pena, ou da causa, né? Levam para a área penal, né? Na justiça penal. Existe essa diferença principal entre as duas, mas as respostas são feitas pelo mesmo produto final do laudo. O perito pode, não tem risco, pode. Na verdade, ele deve, assim como o tecido, vocês vão entender essa lógica, é iniciar qualquer tipo de documento de julgo útil para embasar o dele. Todo documento, todo material elaborado, ou seja através de nexo, seja através de apêndice, ele vai colocar com base no suporte da elaboração do laudo. E isso acaba sendo o artigo 12 da Lei 3.1. Então, o perito deve utilizar os meios que lhe são facultados pela legislação e normas concernentes ao exercício de sua função, com vista a instruir o laudo pericial contábil ou o parecer pericial contábil com as peças que julgarem necessários. Da onde vem esse material? Aonde que o perito vai conseguir todo esse material suporte dele? São os papéis de trabalho, professor? Exatamente. Aí a gente entende, começa a trazer a relevância dos papéis de trabalho. Eles vão ser o suporte para as respostas. Então, eles vão conter os materiais necessários para justificar as respostas do laudo. Então, o laudo pericial contábil deve ser escrito e obedecer à norma no item 58 da NBCTP 01. Então, o laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil são documentos escritos nos quais os peritos devem registrar de forma abrangente o conteúdo da perícia e particularizar os aspectos e as minudências que envolvam o objeto e as buscas de elementos de prova necessário para a conclusão do seu trabalho. O que a gente fala quando está falando... Estranho, né? O que a gente fala quando está falando, mas tudo bem. O que a gente quer dizer quando fala nesse registro de forma abrangente o conteúdo da perícia? Isso vem lá da aula passada. O que o perito ele tem que fazer antes de chegar às respostas? Isso vocês vão encontrar praticamente em toda a peça judicial, às vezes fica até meio chato de ler. Que é uma espécie de resumo. Vocês vão fazer a síntese da causa. Então, todo começo de laudo, a primeira coisa que a gente põe é essa síntese. Essa síntese é o resumo. E depois, as particularidades é o quê? Efetivamente, o que o juiz quer saber. Onde a gente encontra o juiz quer saber? Onde ele vai ver isso? Lá nos quesitos. Então, os quesitos, eles são essas particularidades para a resolução. Então, o laudo pericial vai ter um desses dois elementos. Mas, claro, não é somente esses dois. Então, no laudo, o que redigir uma precisa, falando sobre tudo canal e que seja de discussão ou objeto dos amplos. Então, por essa visão, obrigatoriamente, esse tudo por questionamento configurado em uma síntese. Se fala lá no começo. Isso até parece da elaboração do artigo. O artigo tem as suas particularidades. Mas o que traz na introdução do artigo? Não traz uma pergunta?
E lá no final a gente responde ela. Lá no começo a gente vai trazer a história do processo, o que está sendo discutido, e a nossa conclusão é finalizando com a resposta. Então, fala sobre a ação e DBCT, exemplo, menor que isso, alguém? Vocês me estão aí? O que vai acontecer? Deve ser grande. O que vai acontecer quando ele não for claro nas conclusões? O que o juiz vai pedir? Exatamente. Então, vocês esse tipo de trabalho é um trabalho. Vocês o quê? Redigir toda a aplicação, vocês já tentaram passar para o juiz. Vocês têm que ser mais fácil, mais objetivo possível para que ele pedir esclarecimento. E isso vale lembrar até que eu comentava desde as primeiras aulas. O juiz gosta do laudo que seja extenso, complexo, difícil de entender. Não. Ele simplesmente resposta para a pergunta dele. Só. Se não precisa responder, ele perguntou. Então, por isso, aí, inclusive, foi colocada na norma essa ideia da resposta clara e precisa. E tudo dentro da norma de receita, na verdade. Esses que cumprem o especial. E a norma das determinações, eu tenho que ser assim. Tem sempre e ele tontador e no top, estuda por isso nessa norma. Nos vem das constatadas, a objetivo, ciência lógica, geografia, observações, para os metodologias, do lado desmontado, os condutos. Então, quando a gente fala, todos esses alguns vão estar escritos nos anexos e apêndices, exemplo, utilizados. Então, metodologia de análise pode ser tanto no corpo do laudo quanto nos apêndices. Mas tem que mostrar. Obrigatoriamente vai ter que ter essa figura do produto final. E se suspeita de elaborar obedição, utilizando-se do vernáculo, limite das expressões e o marco das línguas comuns e sociais. Que vernáculo, professor? Vernáculo. Então, quando a gente pensa em vernáculo, é o dicionário da língua portuguesa mesmo. Então, expressões que podem ser trazidas por inglês, que mas depois das normas internacionais a gente começou a usar algumas, não podem, na verdade, ser utilizadas na área da perícia. Um bom exemplo disso. O Google. Se eu posso usar, se eu não posso. Não é uma tradução literal, mas tem a maneira como ele deve ser chamado dentro da portuguesa. O que é o Google? Valorizão, ágil, Bem ágil. Bem ágil. Na verdade, o Google se for pegar um conceito puro, é o ganho pela compra vantajosa. Só um ágil. Então a gente tem que usar esse termo, não como o Google. Então, vai falar na tese de Bert, não. Tem a maneira tratada no português. Que é o valor. Que é claro. No teste de realidade, com o valor. Desculpa. Só para afirmar na escola, mas o valor claro. É que o pessoal costuma daí confundir com o valor presente, que é outra coisa. Mas o teste de permite não pode ser chamado assim na sua aula. Isso aqui é dessa aí, verdade? Isso. Sério? Tem que ser pela língua portuguesa. Ruim. A gente acaba tendo elementos que a gente está perdendo o hábito de usar. O maior exemplo que já perdeu o hábito é o próprio ágil compra vantajosa. Língua portuguesa. Sendo esse termo mais antigo que esse ágil compra vantajosa. Aí os computadores bem antigos não chamam de fundo de comércio. Aí da cor livre. Mas existe nome para tratar de fundo de comércio. E aí tu deve ter um mês e sem som. Aí você vai e volta. Será que se eu não fechar essa janela vai? Vou tentar. Então... Aí depois nós volta, não tem problema. Tem mais 9 minutos e 45. Na minha tela aqui aparece um tempo remanescente. Então, vai chamada, professor, vai chamada. Você querer atender entrem no AVA e só respondam lá presente. Na verdade, é aquela situação. Vocês respondendo no fórum ou me mandando o trabalho, que eu acho mais importante porque, por causa da nota, eu considero presença, tá? Então, até quando que é para mandar o trabalho? Sempre eu dou uma semana. Ok. Professor, é muito bonzinho. Vai voltar? Fica aí agora, você não vai voltar mais? Vou. Tentarei para terminar o material. Falta pouquinha coisa. Então, pelas duas normas, quais são os itens mínimos que deve constar no parecer ou no laudo? Primeira coisa, identificação do processo das partes. Isso a gente viu que nenhuma peça jurídica a gente faz sem esse cabeçalho, né? Segundo item obrigatório, a síntese do objeto da perícia. Então, vai ter que constar aquele resumo falando todo o processo e o que está sendo discutido. A metodologia adotada para esse trabalho. Então, aqui é um item que a gente pode acabar colocando dentro dos anexos e apêndices. A identificação das diligências também pode ir para anexo e apêndice.
Aí vem o item mais interessante para os juízes, que é a transcrição e resposta aos quesitos. Então, isso. E quando é para o assistente técnico, a transcrição de respostas, ele vai trazer as suas respostas. Então, o assistente técnico, além do que o respondeu, a sua conclusão disso. Por isso que ele tem 15 dias depois do laudo para completar o trabalho. Então, as conclusões, eles vão complementar todo esse trabalho, anexos e apêndices. A assinatura do perito, um item que nem todo contador lembra, mas você só pode pegar um passivo contábil ou um laudo contábil, indicar nossa habilitação profissional. Alguém já sabe de DAP? Não? Ela não serve só para área de tá? Por exemplo, se vocês contadores forem fazer uma decore, todo contador tem medo de decore, né? Ela é muito fiscalização, por exemplo, no rendimento. Ela tem anexado DAP. Essa DAP é uma declaração emitida pelo CS, dentro da área medicada, no Conselho Regional, de que aquele contador está habilitado para lá. Na composição. Isso, de contador habilitado. Precisa explicar que ele já com um problema no CRC. Exemplo, não pagou anuidade. Ah, tá, entendi. Esse é um exemplo mais clássico, né? Que às vezes esquece de pagar, nem de maldade. Outra sem dinheiro, outra sem dinheiro. E daí não sai da HPI ainda. Como a gente está vendo esses processos tramitando para o mundo virtual, as assinaturas podem ser via certificação digital. Então, são facilitar. Resolução de indivíduo, você conhece, 6311, então ela vai tratar sobre a realidade do profissional. Olha só, eu botei ali, mas a gente consegue terminar só 4 minutos. É só uma transcrição dos trâmites, desenhar o perito, 15 dias para 400 assistentes. Então, aí o perito vai ser oficiado, o juiz vai terminar o pode judicial depois que os honorários forem aceitos. Aí, depois dos honorários aceitos, a gente não vai fazer trabalho, aí vai seguir aqui, então de entregar 20 dias antes da audiência. E aqui eu acabei frisando nesse slide que precisa ter, né? Nesse slide não, mas ele é mínimo só existe norma, existe padrão, não é que não existe norma, né? A norma existe pequenos elementos mínimos, mas não traz a figura do padrão definitivo. Então cada perito vai trabalhar da sua maneira, cada um vai escrever da sua maneira, vai achar determinado material ou no verbal ou nas experiências, como por exemplo a metodologia. Então tudo isso vai ser desenvolvido pelo perito no decorrer do tempo. Tem 2 minutos. 2 minutos eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês o que eu gostaria. Que é o quê? Um modelinho. Vou passar para vocês esse modelo. Então ele traz todos aqueles elementos. Vai trazer a identificação do perito. Vai trazer a identificação do processo, quem são os envolvidos. Se possível, sempre coloquem a data de entrega que está sendo realmente protocolado o laudo. Aí, para ficar um trabalho apresentável, faz-se um sumário. E dentro desse sumário vocês colocam aqueles elementos mínimos. Faz a síntese. Então vocês descrevem tudo o que está acontecendo, qual está sendo a discussão. E depois partem efetivamente para a análise do processo, ou seja, resposta. Aqui eu só acabei colocando no exemplo só de executado e de exequente, mas pode ser que tenha quesitos também do juiz. Então, aí vocês basicamente vão fazer isso, escrever a pergunta, o que o juiz quer e o que ele precisa saber, a resposta efetiva. Professor, Oi. esse trabalho você vai pegar um processo real ou vai dar as informações para nós? Vou trazer as informações, porque um processo real levaria uma carga de trabalho.
Pessoal, estão me ouvindo de volta? A grande maioria já tá voltando. Gente, é muito ruim esse negócio. Eu preciso descobrir outro jeito. É muito, muito traumatizante esse negócio de cair sala e volta correndo aí. Tadinho dele. E o pior A é que... cara tá sensacional, professor. Mas... Gente, é estranho. Então, voltando ao que eu tava falando, acho que agora dá mais 40 minutos de perturbação de vocês. Mas, na verdade, a gente já tá finalizando. Eu só tô ferrado pra colocar isso daqui no Ava. Porque vou ter que pegar cada uma dessas gravações e editar ainda pra fazer um vídeo só. Olha que... Nossa. Isso se todos eles converteram ainda. Porque... Não, gente, já vou avisar. Se não converter, eu vou colocar o vídeo que eu fiz de manhã, tá? É a mesma coisa? O assunto foi exatamente o mesmo. Só que eu passei muito mais tempo falando sozinho. Que os alunos Tadinho. quase não participam. É que é pouquinho aluno de manhã, né? Eu acho que os alunos estavam dormindo. Olha, não duvido de nada hoje em dia, né? Claro, colocou ali só pra assistir e voltou a dormir. O que tem? Mentira, mentira. Se eu falar pra vocês que teve professor que pegou isso, não sei como que ele pegou. Que eu acho que dá pra abrir o áudio de você. Deixa eu testar aqui. Ele abriu o áudio e dá pra abrir o áudio. Vamos... Eu só não sei se dá pra abrir a câmera, mas o áudio dá pra mexer. Dá pra deixar todos os áudios abertos. Aí teve um professor... Imagina se desse pra abrir a câmera. Abre a cara do aluno assim, dormindo, bem de boa. Mas o professor... o professor abriu e o aluno tava roncando. Oi! Pra ver o nível que tava de... Mas a aula deveria ser boa também. Tava interessante, né, pelo jeito. Aluno não dorme na sala, imagina em casa. Não, com certeza. É o que eu tava falando pro meu sobrinho, a nova versão de dormir em sala de aula. Também você tá no conforto da tua cama. É igual pro professor. A única vantagem é que, por exemplo, eu tô dando aula de bermuda hoje, ó, que bacana. Se fosse na sala normal, já não pega tão bem. Imagina, nós não liga se o senhor quiser dar aula pra nós de bermuda. Não, mas fica estranho, né? Ai, a Dani tá muito saidinha, né? Ai, Dani. Que isso, Sandra? Mas é uma situação que é diferente pra gente acostumar. Caiu 500 vezes, dá tchau, boa noite, chega. Estão comentando sobre o trabalho. Se vocês quiserem transformar realmente em trabalho. Não é uma ação inteira, porque senão vocês levariam muito tempo trabalhando em cima, lendo, e provavelmente... Claro que não, senhor. Vocês São iam... 5 dias a 20, né, professor? Aí provavelmente vocês iam terminar o trabalho assim, me odiando ao extremo. O senhor faça exercício referente a isso, vezes é mais fácil para a gente aprender a fazer, não acha? Mas, de qualquer maneira, eu posso daí passar então o que seria essa atividade para vocês olharem, e o modelo desse parecer eu vou passar para vocês de qualquer maneira. E o que eu vinha tentando, não sei se vocês perceberam durante esses dias que foram com vídeo. Como eu não estou tendo tanta proximidade com vocês,
eu estou colocando muita questão de exame. Mas não só de exame, como questão semelhante a concurso. Por quê? Na hora que vocês chegarem na prova, vocês não vão ter grande surpresa. Então vai, querendo ou não, vocês já vão se ambientar de tal maneira com esse tipo de questão que eu não duvido que vocês leiam as questões depois e falem, puxa, mas eu respondi uma bem parecida durante as aulas. Então, de algum proveito dessas atividades eu estou tentando tirar para vocês, tá? Claro, com toda essa dificuldade da tratativa da aula online. O que eu queria trabalhar com vocês hoje era basicamente isso. Tirando esses empecilhos de ficarem derrubando toda hora esses 40 minutos malditos, que eu vou ter que descobrir como que eu vou sanar isso. Era o que eu tinha realmente para tratar com vocês. Eu deixo vocês à vontade para dúvidas, perguntas, questões, reclamações, o que sentirem necessidade de comentar. Nenhuma reclamação. Professor, o professor podia fazer esse formato para atender a gente no artigo, né? Acho que seria interessante, porque às vezes tem algumas dúvidas que, tipo, Olha, interessante. no e-mail a gente não consegue Expressar. expressar a sim. dúvida, sabe? Mas é só me avisar. Quando você... então beleza. Sim. Até eu já fiz esse tipo de conversa com a Yara e com a Mainã. Legal, porque eu e a Marielle, a gente estava pensando em fazer, sabe, tipo uma reunião assim. Não, mas por isso que eu mandei. Acho que no de vocês eu até especifiquei, né? Vamos marcar uma reunião. Não foi sei, pra você. professor. É Acho que não, viu? É tanto e-mail que a gente responde, gente. Eu sei. Que daí a gente não sabe mais qual resposta foi para cada um. Mas quem sentir essa necessidade, pode ficar à vontade. Até o que eu sempre tento ser com vocês é o mais acessível possível. Então, vocês têm meu WhatsApp, têm meu e-mail. O e-mail ele está um pouquinho mais congestionado, eu confesso. Ainda mais que fechando nota agora de vocês. Culminou com um monte de problema dessa pandemia e entrega de declaração, dia a dia. Então deu uma conturbada. Mas fora isso, vocês podem esperar que eu responda. Mas demorou muito para responder. Vocês podem me cobrar no WhatsApp, podem se sentir à vontade para fazer esse contato, tá, gente? Beleza, então. Então, nenhuma dúvida, só o Matheus que não está me ouvindo. Então, acabei de ver que ele mandou um chat. Nossa. Então, próxima aula pretendo dar um jeito de que não tenha mais essas interrupções xaropes. E aqui, aí a disciplina deixa um pouco travada também nessas aulas online, porque não tem muito o que a gente diversificar. É muito teórico essa parte, né? Ela é uma disciplina muito teórica. A parte prática ela vem das outras matérias. Uhum. Então, a gente acaba ficando um pouco mais travado. Outras disciplinas é até um pouco mais tranquila da gente trabalhar, porque às vezes a gente quer passar um cálculo.
na sala de aula a gente vai para o Pode quadro. passar cálculo para nós. Então, né? Aqui a gente poderia trabalhar com Excel. Então tem matérias que fica até mais dinâmico, mais legal trabalhar. Mas perícia é um pouco mais maçante mesmo essa parte, tá, gente? Mas eu acho que o professor se adaptou mais com a live do que com os vídeos, no meu ver. Na verdade, eu tô me sentindo um peixe fora d'água nas duas. Pelo menos aqui a gente tá conversando com o professor, no vídeo não. No vídeo... Ele já ficou vermelho. No vídeo você fica falando para ninguém praticamente. É isso que eu ia falar. No vídeo, montar vídeo. Eu não sei como o pessoal consegue ser youtuber. Porque eu me sinto um verdadeiro idiota falando pro computador. Desculpa a sinceridade, mas eu tenho esse sentimento, sabe? Eu não me sinto confortável. Precisa tratar isso, viu, professor? Por quê? A Andrade oferece ali a parte de psicologia, né? Aquela parte de terapia. Não, mas é muito ruim, gente. Eu não nasci pra esse negócio de AD, gravar aula. Ele não nasceu também para ter aula via EAD. Tem que ter aula presencial, professor. Mas eu sou uma das pessoas que defendo o ensino presencial. Justamente por isso... Tem gente que gosta de fazer curso EAD. Olha, tem que ser uma questão de muito hábito de leitura. A pessoa tem que realmente gostar. E questão de adaptação de tempo. Às vezes a pessoa não tem tempo. Às vezes não é nem que ela gosta. Às vezes ela não tem outra saída. Então aí é aquela situação, né? A situação faz o ladrão. Então ele não tem outra maneira, ele trata dessa maneira, trata fazendo EAD. Mas para quem pode, eu acho que é muito melhor o ensino presencial. Às vezes é cansativo ter que ir todo dia para uma sala de aula. Mas a diferença é justamente essa. Tá trocando experiência, seja com o professor, seja com outros alunos. Isso faz muita diferença no aprendizado. Porque eu sei que muitas vezes a gente, como professor, explica, vocês têm a certa dificuldade de entender, mas às vezes conversando com outro aluno, vocês acabam compreendendo. E claro, o vídeo ele é travado. A gente não tem essa capacidade de interação, né? Então a live o vídeo também é um monólogo, professor. é uma coisa muito deprimente. Eu fico muito deprimido gravando vídeo. Não, mas é verdade, gente. Eu não gosto. Por quê? Porque eu gosto dessa interação com o aluno. É isso que me agrada. Tá certo. Desde que não me derrubem a cada 40 minutos. Mas eu vou resolver esse negócio. Então, acho que terminamos por aqui. Então, presença, só para ficar formalizado, porque eu não sei o que os doidos da reitoria podem cobrar. Entrem no fórum, nem que respondam só presente, mas entrem lá no fórum. E caso não consigam, fazendo a entrega da atividade eu também considero. Mas é importante para mim, claro, é a entrega da atividade. Para compor nota de vocês, para vocês não terem dor de cabeça mais para frente. Se bem que a turma de vocês... Tem que fazer ainda mais aula por aqui, aí é para acabar, né, professor? Como assim? Não entendi isso. Ficar com vermelho e ter que ficar ainda... Nossa, imagine tive que fazer final via EAD. Aí é para acabar, né? Olha, se bem que até as turmas de contábeis eu acho que não tem esse problema. Mas eu acho que teve uma turma da EDM, acho que levaram tão a sério essa ideia de compartilhar a resposta que teve aluno que não percebeu que as perguntas mudavam de ordem. Mas é tapado, hein? Já passa a resposta, passa com a pergunta junto, gente. Pelo amor de Deus. Aí a pessoa respondeu tudo errado e foi mal. Aí eu, como professor, o que eu falo, gente? Dá risada, né, professor? Porque a vontade... Oi.
Vai abrir atividade ainda? Luiz, tá picotando horrores. Luiz? Oi. Vou mandar escrito. Acho que ele tá dormindo. Mas. Deixa eu responder aqui. Meu Deus, mas é só eu, a Dani e a Sandra que falamos e o Luiz. Também que mais ninguém. Eu acho que o resto do pessoal só deixou ali fazendo de conta que tá aí. Deve estar tudo fazendo outras coisas. Abre o vídeo pra você ver se vocês não estão dormindo. Professor, ele está Pode parar perguntando que se a eu atividade vai abrir hoje. falando antes. Eu só não tô falando, mas eu tô aqui sim. Olha, deixa eu. É pra estar aberto já, mas deixa eu. Eu tô aqui. Tá aberto já, professor? Tá aberto? Tá Professor, eu tô aparecendo aqui lá? também. Tá. Aham. Agora. A gente tá falando. Mas basicamente o que é só vocês fazerem aquele resumo do artigo, colocando principalmente os pontos sobre o que os juízes ainda consideram como falha, o que precisa ser melhorado. Mas é um resumo. Basicamente isso. Olha isso, professor. Acredita da minha. Vai estar lá no AVA de vocês. Atividade que é para entregar até dia 26, isso? Isso. Registrando presença ali, ó. Agora o pessoal fala presença, aparece imagem, todo mundo abre o áudio, uma beleza. Prestando atenção na aula, professor. Ô, professor. Oi. Então, a atividade tá lá, só que tá falando que só vai aceitar envio a partir de terça, dia 26. Não tá aberto para poder enviar a atividade. Não, então eu tenho que alterar. Porque quando abre o envio da atividade, aparece que essa tarefa aceitará envio só a partir de terça. No mesmo dia que vence. Peraí. Isso é outra coisa também que a gente tá tendo que se virar nos 30. Aprender a configurar o AVA. Então pode ser que tenha algum flagzinho faltando. Não sei se vocês estão tendo problema com a biblioteca virtual. Sim, aquele livro que o senhor passou eu não consegui acessar. O que eu andei percebendo? A tendência é que a gente, pelo menos a grande maioria, trabalhe no Chrome, certo? Aquela do link. Lá naquele portal que tem as bibliotecas, tem duas, né? Sim. Os livros da e a biblioteca. Os melhores livros estão lá. Na minha biblioteca? Isso. Porque lá tem Biblioteca Virtual Universitária, aí a Thomson Reuters e a minha biblioteca. Essa minha biblioteca que tem os melhores livros na área de contabilidade, tá? Eu fiquei pesquisando os livros nas duas. As melhores versões estão na minha biblioteca. Agora deixa eu ver o da atividade.
Ô, professor, Oi. e não sei se você falou que tem limite de páginas do resumo? Não, isso não. 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 Ah, então tá bom, então, obrigada. Na verdade, vocês sabem, a minha ideia desses resumos é sempre que vocês leiam. Para mim é importante que vocês leiam. Aquele artigo ainda é bem interessante pelo fato de trazer o ponto de vista dos juízes sobre o parecer, né? Sobre os elementos no parecer. Então, a ideia é a leitura. A quantidade de página, eu não sou muito fã de ficar fixando quantidade de páginas. Creio que agora dê certo lá pro envio. Já devo estar aparecendo para vocês. Se alguém puder confirmar, por gentileza. Só um minutinho. O meu deu certo. É que... O meu também tá dando certo agora. Ah, não, beleza. Foi um flagzinho que eu cliquei errado. Então, acho que encerramos. Se alguém tiver mais alguma dúvida, algum comentário. Ah, se vocês quiserem, eu consigo já adiantar para vocês por aqui. Notas. Opa. Deixa eu abrir minha planilha. Isso, eu garanto que vocês se interessam, né? Aí, ficam até às 10. Só meu Excel tá abrindo aqui, a gente já repassa as notas com vocês. Vamos compartilhar. A não ser que alguém não queira que mostre a nota. Nenhuma objeção, então pode compartilhar. Apareceu para vocês? Apareceu. Então, dá para vocês acompanharem, né? Vocês não querem que eu fale cada uma das notas de vocês, não, né? Não, tá de boa. A prova ali é 5 mesmo? Sim. Senhor, não dá para ver o meu. Calma. Nossa. Sandra, 84. É, professor, só isso? Ah, mas 84 é uma nota boa. Como é que foi feita a composição da nota? Eu acabei tirando um ponto da prova. Aí trabalho em sala de aula. Coloquei 20% do peso. Esses trabalhinhos online, 30%. Aí o restante da composição da nota é 50%. Não, as fórmulas estão certinhas.
aqui. Mas aqui só uma pequena correção. Ainda bem que eu olhei antes de lançar as notas. Ai, meu Deus, se baixar minha nota, que é correção. Não, vai aumentar de todo mundo. Uhul. É que eu apliquei 20% já sobre o 2. Aí jogava o peso lá embaixo. Bem que eu vi que tinha algum probleminha. Agora sim. Fala pra baixo aí, professor. Ah, tá, beleza. Então, Sandra, melhorou tua nota agora? Aí, é 10, professor? É 10? Também, gente, com essa prova de vocês, que não tem Para nem... de jogar na cara, professor. Ah, bom, porque eu tava estranhando. Eu falei, meu Deus, eu fiz o trabalho, como assim? Agora melhorou. Não, Falei, mas... não adianta. Deixa eu ver se é a minha linha mesmo, pera. Deixa eu ver se não é nota de outra pessoa, da Michelle. Podia ser a da Michelle, né, pra mim, mas... É essa mesmo, tá. Quase 10, Natana. Quase. É, né? Se não fosse quase, né, professor? Acho que você errou trava, hein, Natana? uma questão da sempre, prova. né, Dani? É pra... Faço de propósito, né? Mentira. É que ela é humilde, ela não queria tirar 10 pra não humilhar os outros, entendeu? Vamos tirar uma nota um pouquinho mais baixa. Sim, exatamente isso. Não, mas eu sei que o resultado não seria o mesmo se a prova fosse presencial. Que isso, pronto, professor? acabou o Vocês iam- relógio agora. Muito Não obrigada. não tô falando Olha, que vocês iriam mal. Não. Podem encerrar. Mas não falou dessas palavras. Vê se eu posso. Professor, Mas não ia ter um nível tão alto de 10. tudo bem, mas mesmo assim você tá, né, tirando o nosso mérito. Não. Mas é que eu... Sim, tá. A Concordo, gente tanto. teve que pesquisar, a gente teve que responder a sua prova. Não foi assim unidunité, igual teve. não, isso eu sei. Que teve tempo para pesquisar, eu sei que vocês pesquisaram. Sandra, lembra que você falou no começo da aula que a gente não pesquisou? Para. Viu como ela se entrega? Mentira, tem perna curta. Mas então é isso, pessoal. Acho que nota vocês não vão ter muita dor de cabeça. Não pretendo criar dor de cabeça para vocês, né? Essa situação horrível que a gente está vivendo. Não é o ideal, mas a gente vai moldando do jeito que dá. Professor, Oi. existe alguma conversa dentro da faculdade ou dos diretores em relação à volta do ensino presencial? Não. De previsão... Previsão concreta, não. Eu estava lendo sobre alguns decretos estaduais e no norte já tem algumas instituições de ensino que querem voltar já. Mas assim, claro que é muito... É muito precoce. Isso. Muito... Porque... E depende muito de cada região. Se vocês pararem para dar uma olhada na nossa curva, em Curitiba mesmo a gente está tendo um aumento. Onde velho andando na rua? O pior, sem máscara. Usando socado, professor. Meu Deus do céu. Aí, É isso... preocupante. Aqui na Lapa tem 6 casos, eu já tô aterrorizada. Até já vai se isolar no mundo. Eu já sou, né, naturalmente isolada do resto do mundo. Mas agora ficou mais complicado. Imagine aqui, gente, 6 casos, meia dúzia. A única certeza que já dá para falar é que esse bimestre termina dessa maneira. Não vai voltar antes do final. Né? É uma pena. Eu acho que seria um bimestre bem legal que foi estragado. Perdido, praticamente. Não é 100% perdido, porque ainda tem uma atividade ou outra, mas não é a mesma coisa, claro, do que o presencial. Exatamente. Não dá para comparar.
Mas então, Emílio, não tem essa definição ainda. Tudo isso muito precoce. Professor. Oi. Não, é só essa a minha dúvida só. Não, então ainda estamos na dúvida, que nem a gente sabe. A gente tá sem na verdade, a própria direção da escola tá sem um norte ainda, né? Porque não depende só dela. Sim. Se vocês olharem, praticamente isso é uma situação coletiva das faculdades, das escolas. Não tem muito ainda nem a ideia de como vai ser quando voltar. Porque a maioria das atividades que estão voltando estão tendo aquelas restrições. Mantém 2 metros de distância, todo mundo de máscara. Sim. Mas como Como vai colocar ser? 2 metros de distância dentro da sala de aula? Exatamente. Vai ter que ter, em vez de sala de aula, vai ter que ter só auditório, praticamente, né? Então, uma coisa que não está tendo muito sentido, mas pensar em medidas e pensar na volta às aulas, elas não casam. Então, provavelmente o nosso término assim, se o pessoal cumprisse certinho a quarentena, né, professor, acho que a gente estaria melhor agora, mas o povo tá levando nem aí. Estão saindo, não estão usando máscara. É que tudo isso adia o achatamento da curva, né? Pois é, o povo não entende isso. É que também, se a gente parar para pensar, a gente tem um presidente que fala que todo mundo vai pegar. Então, falando desse jeito, a gente não tem muita esperança, né? Pois é. Acha que cloroquina é a solução de tudo? Nossa, isso tá sendo... Não que eu seja esquerdista, tá, gente? Eu não tenho nada de esquerdista. Mas o problema é que ele tá falando tanta abobrinha, que não dá nem para saber o que vai acontecer. É verdade, professor. Então, no entanto, a gente vê o que está acontecendo no Ministério da Saúde, né? Um entra e sai sem parar. Ainda? Tá. Eu tô sem acompanhar as notícias. É um interino, por enquanto. Que é um general da área de logística. Uhum. E botaram ele para participar numa reunião da ONU hoje para falar sobre isso. Alguém que não é da saúde para discutir esse tipo de assunto complica um pouco também, né? Imagina, professor, ele é bem qualificado, ele serviu o exército lá, na época ele fez curso de paraquedismo. Ele é atleta. Nossa, essa do atleta é para acabar. Mas aí tudo isso faz com que o povo não tenha um parâmetro para seguir e dar essa maluquice, né? O pior é o povo que defende ele ainda, né? Pelo amor de Deus. O pior é isso. Tem gente que Aqui defende. tudo tem um limite, né? Defende com unhas e dentes. Esse defender com unhas e dentes é que acaba com a gente. Mas faz parte, né? Felizmente, democracia é assim. Tranquilo, então, pessoal? Mais dúvidas, perguntas? Não? Por enquanto, não. Então... Na prova, quem sabe? Na prova, o senhor vai fazer uma chamada assim ao vivo com nós. Não sei, né? Mas... Então, a gente se vê na segunda que vem. E o pessoal do TCC que quiser marcar comigo, manda um e-mail pra gente marcar certinho o horário ou um WhatsApp. E a gente faz um bate-papo nesse formato também. Beleza? Beleza, professor. Então tá, gente. Então, semana que Tchau. vem. Boa semana para vocês. Obrigado, igualmente. Tchau. Tchau. Tchau, professor.